irmãos e irmãs, Quórum de Élderes e Sociedade de Socorro. Bom dia, é um privilégio poder nessa manhã de domingo compartilharmos algumas mensagens da última Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa conferência de abril foi tão especial e que trouxe para a gente uma mensagem inspiradora da presidente-geral da Sociedade de Socorro, a irmã Jean B. Birham, que tem como título Unidos ao realizar a obra de Deus. Nós vamos ler juntos alguns trechos dessa mensagem e em algum momento eu vou pedir para que vocês leiam. Então vai aparecer na tela um trecho do texto da Lia Rona, certo? E um membro da família, vocês vão escolher entre si quem fará a leitura. Haverá outras oportunidades de leitura também, então não precisa ser a mesma pessoa. Então vocês vão sorteando aí quem vai lendo, tá bom? Então, iniciando essa mensagem, e essa mensagem, ela, para mim, ela vem sendo muito importante porque nos últimos dias, conversando com bispos, com a liderança da estaca, nós sentimos que muitas famílias estão passando por algumas dificuldades. E dificuldades especialmente no seu relacionamento conjugal. Dificuldades na harmonia no lar com a família. E não tenho nenhuma dúvida de que quando ouvimos a voz do nosso profeta e colocamos em prática as instruções que ele nos passa, nós vamos ter alegria e segurança. E certamente que a presidente Jean Birham, ela foi instruída por nosso profeta. E a mensagem dela é uma mensagem inspirada por Deus. Então, certamente que ao ouvirmos, ao colocarmos em prática os conselhos e orientações, seremos fortalecidos. Então, vamos começar. A maneira mais eficiente de atingirmos nosso potencial divino é trabalharmos juntos, abençoados pelo poder e pela autoridade do sacerdócio. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês. Onde quer que estejam me ouvindo, ofereço um abraço a minhas irmãs e um cordial aperto de mão a meus irmãos. Estamos unidos na obra do Senhor. Quando pensamos em Adão e Eva, com frequência, a primeira coisa que vem à nossa mente é a vida paradisíaca que tiveram no Jardim do Éden. Fico imaginando que o clima estava sempre perfeito, não tão quente nem tão frio, e que as frutas, as verduras e os legumes, abundantes e deliciosos, cresciam ao alcance das mãos para que eles pudessem comer sempre que quisessem. Uma vez que esse era um novo mundo para eles, havia muito a ser descoberto. Então, cada dia era muito interessante à medida que eles interagiam com a vida animal e exploravam as belas paisagens. Eles também receberam mandamentos para obedecer e tinham maneiras diferentes de lidar com tais instruções, o que ocasionou o início de certa ansiedade e confusão. Porém, ao tomarem decisões que mudaram sua vida para sempre, eles aprenderam a trabalhar juntos e a se tornarem unidos ao realizarem os propósitos que Deus tinha para eles e para todos os seus filhos. Nessa primeira parte desse trecho, desse discurso, eu penso em nosso próprio ambiente, nosso próprio mundo. Porque Adão e Eva, eles estavam em um mundo novo e sozinhos. Eles não tinham talvez o sentimento de solidão, porque tudo foi novo, eles iniciaram a vida deles ali e tudo era provido para que eles fossem felizes e que nada faltasse para eles. Então eles tinham um lar seguro e nada faltava. E estavam confinados de certa forma. Eles estavam ali no paraíso, onde nada faltava, então eles não tinham nem o desejo de querer sair dali. Mas, quando receberam mandamentos e instruções, e eles agiam de formas diferentes, eles lidavam de forma diferente, então começaram talvez as confusões, e fez com que eles desobedecessem ao Pai, e daí saíssem daquele lugar seguro em que nada faltava.
Semelhantemente, estamos em nossos lares agora, confinados. Esse lar precisa ser um lar seguro, onde nada falte. Sabemos que nas necessidades algumas coisas precisarão ser providas. Alguns ainda precisam trabalhar. Em alguns momentos precisamos sair para trazer o alimento para nossa casa, mas que isso possa ser realizado de forma menos frequente e com segurança e com todas as medidas necessárias. Pois, nos lares, alguns de nós ainda não estamos cumprindo com essas normas. Ainda estamos saindo sem segurança, ainda estamos voltando para casa, trazendo que o mundo está lá afligido a todos com relação a essa pandemia, a esse vírus. Então nós precisamos ser prudentes. Eu não posso fazer com que minha família fique desprotegida. Então, ao sair de casa, eu levo minha máscara, levo álcool gel. Agora, nós compramos luvas de plástico para levar juntos. Então, ao sair de casa, eu preciso usar todos os meios necessários. Então, eu vou usar uma máscara, essa daqui é da minha esposa, cheia de florzinha, tá bom? Mas se não tiver outra disponível, eu não vou me intimidar em sair com ela também. Vamos usar o álcool em gel 70. Geralmente eu uso, quando eu saio de casa, um recipiente menor. Então, um recipiente pequeno que eu possa levar e possa utilizar nos momentos mais rápidos necessários. E agora, junto com a minha esposa, principalmente se eu tiver que pegar ônibus, vou sair agora com uma luva de plástico. É bem baratinho, é R$ 3 um pacote com 100. Então, às vezes a gente vai pensar, poxa, que exagero agora. Daqui a pouco estamos dentro de uma bolha. Mas, irmãos, se for necessário, se tivermos acesso a isso, eu faria sem nenhum problema. Andaria dentro de uma bolha. Tudo que fosse necessário para ajudar a minha família e a protegê-la. E certamente quando Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso, eles precisaram ser prudentes em muitas coisas. Saíram de um mundo seguro e foram para um mundo triste e solitário, onde havia muitos perigos. Mas vamos ler o que aconteceu mais à frente. Eu queria que um de vocês agora se voluntariasse e lesse o próximo trecho que vai aparecer agora na tela. Então, leram, ponderaram, até compartilharam aí experiências um com o outro. Desse trecho nós percebemos que Adão e Eva encontraram desafios. Vejam que os animais agora enxergavam duas novas fontes de alimento. Então, eles precisaram se ajustar, mas havia divergências de opinião um com o outro. Certamente, eles discutiam de como deveria ser tal procedimento, como deveriam agir, que trabalho precisavam realizar para proteger-se, para alimentar os filhos depois. Mas, buscando conhecer o plano do Senhor, e eles já conheciam o plano de Deus, porque foram instruídos pelo Senhor. Então, através de relembrar o plano do Senhor para cada um de nós, eles puderam talvez parar, pensar no que estavam falando um com o outro
e reiniciar o trabalho juntos. E essa é uma prática que precisamos fazer bastante. Às vezes, quando divergimos um com o outro, e um quer ser mais certo do que o outro, é a hora de parar, dar uma pausa, pensar e recomeçar. E nesse recomeço buscar o entendimento. Quando tiveram filhos, Adão e Eva ensinaram à sua família o que tinham aprendido com os mensageiros celestiais. Eles se encontraram, eles se concentraram em ajudar seus filhos a também entender e aceitar os princípios que lhes trariam felicidade nesta vida e que os preparariam para retornar a seus pais celestiais, depois de terem desenvolvido suas habilidades e provado sua obediência a Deus. Nesse processo, Adão e Eva aprenderam a valorizar seus diferentes pontos fortes e apoiaram um ao outro em seu trabalho de significado eterno. À medida que os séculos e milênios se passaram, as notícias, as nítidas contribuições interdependentes, inspiradas de homens e mulheres, se tornaram obscurecidas devido a informações erradas e a mal entendidos. Período entre aquele maravilhoso início no Jardim do Éden e agora, o adversário tem tido muito sucesso em seu objetivo de separar homens e mulheres com suas tentativas de conquistar nossa alma. Lúcifer sabe que se ele conseguir prejudicar a união que homens e mulheres têm, se ele conseguir nos confundir a respeito de nosso valor divino, de nossas responsabilidades assumidas por convênio, ele terá sucesso em destruir famílias que são as unidades fundamentais da eternidade. Homens e mulheres, não podemos ocupar esse personagem de inimigo, porque agora nos lares, entre confusões, entre desentendimentos, um ou outro, ou o homem ou a mulher, está ocupando esse papel, esse personagem de inimigo dentro do lar. Às vezes, não cumprindo com as normas, querendo sair de casa sem usar máscara, sem levar o álcool gel, sem se proteger. Aí quando chega em casa não quer, talvez tirar a roupa para colocar para lavar, e vestir uma roupa limpa, tomar um banho, se higienizar, lavar as mãos bem lavadas com sabão. E isso torna-se um estopim para um desentendimento. Isso é um comportamento tanto do homem como da mulher, que acabam agindo imprudentemente. Esse é um exemplo referente à pandemia. Outro exemplo dentro do lar é um homem que não quer lavar os pratos, varrer a casa, arrumar as roupas, passar a roupa, arrumar o guarda-roupa, deixar o ambiente organizado. E isso também torna-se a ser um estopim para um ou outro começar a assumir o papel de inimigo. Como lemos aqui na mensagem, o inimigo ele quer destruir o potencial divino que cada um de nós temos. E não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos realmente sobrepujar. Não é fácil. Eu não gosto de fazer tarefas de casa, as tarefas do lar, mas busco cumprir com o meu papel diligentemente, me esforçando ao máximo para, junto com a minha esposa, dividirmos as tarefas. E nesse momento que estamos confinados, essas tarefas elas ficam enfadonhas mais ainda, porque torna-se uma rotina, e uma rotina não tão agradável. E até voltarmos a viver da forma normal como estávamos vivendo, isso pode levar um tempo. Então, buscarmos fazer as coisas com praticidade, com tranquilidade, sem precisar que um ou outro peça ou exija, isso certamente trará paz e harmonia entre os casais, entre as famílias. Continuando a leitura, eu vou colocar agora na tela mais um trecho dessa parte aqui, tá bom? Então peço que a pessoa que não leu ainda possa ler agora.
Então leram, debateram esse trechinho, trocaram ideias um com o outro sobre isso. Continuando nessa parte do discurso, diz aqui: E então a luz do Evangelho restaurado resplandeceu, mais brilhante que o sol, quando Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith, no início da primavera de 1820, naquele bosque sagrado norte do estado de Nova York. Aquele evento deu início a um derramamento moderno de revelações do céu, um dos primeiros elementos da Igreja original de Cristo a ser restaurado foi a autoridade do sacerdócio de Deus. À medida que a restauração continuava a progredir, homens e mulheres começaram a perceber novamente que continuava a progredir. Homens e mulheres começaram a perceber novamente a importância e o potencial de se trabalhar como parceiros autorizados e conduzidos por Ele nesta obra sagrada. Agora eu gostaria que outra pessoa lesse esse trecho que vai aparecer agora na tela, referente à instituição da Sociedade de Socorro. Então, desde os dias do profeta Joseph Smith até hoje, a restauração
Hoje, a restauração contínua de todas as coisas trouxe o entendimento da sociedade, da necessidade, da autoridade e do poder do sacerdócio para ajudar tanto homens quanto mulheres a cumprir suas responsabilidades devidamente atribuídas. Foi-nos ensinado recentemente que as mulheres designadas por um portador do sacerdócio, que possua chaves, atuam com a autoridade do sacerdócio em seu chamado. Em outubro de 2019, o presidente Russell M. Nelson ensinou que as mulheres que recebem a investidura no templo têm o poder do sacerdócio em sua vida e em seu lar, à medida que guardam os convênios sagrados que fizeram com Deus. Ele explicou que os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam sacerdócio. Ele incentivou cada irmã a liberalmente invocar o poder do Salvador para ajudar a sua família e outras pessoas a quem amam. Então, irmãs, como percebem, vocês têm o poder do sacerdócio. Vocês agem sobre esse poder. Então, a revelação ela está para todos, homens e mulheres. E todos, desde que guardem os convênios que fizeram no templo, guardem os mandamentos do Senhor. Então, esse trecho que eu acabei de ler, o que significa para vocês? O que significa um para o outro? Debatam e depois retornamos. Nossos papéis são complementares em vez de competitivos. Apesar de as mulheres não serem ordenadas a um ofício no sacerdócio, como ressalto anteriormente, elas são abençoadas com o poder do sacerdócio, à medida que guardam seus convênios e atuam com a autoridade do sacerdócio quando são designadas para um chamado. Quando Joseph começou a traduzir o livro de Mórmon, quem estava escrevendo? Bem, ele escreveu um pouco, mas não muito. Emma o ajudou. Então penso em Joseph quando foi ao bosque orar, perto de sua casa em Palmyra, Nova York. Para onde ele foi? Ele foi ao bosque sagrado. Por que ele foi para lá? Porque lá era o lugar onde sua mãe costumava ir quando queria orar. Eles foram apenas, essas foram apenas das duas das mulheres que tiveram papéis essenciais na restauração do sacerdócio e na restauração da igreja. Sem dúvida, poderíamos dizer que as esposas são tão importantes hoje quanto eram nessa época. Certamente são somos mais eficientes quando estamos dispostos a aprender um com o outro e quando estamos unidos em nosso objetivo de nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo e ajudar outras pessoas ao longo do caminho. Então, irmãos, nós estamos chegando à conclusão da nossa aula. Eu gostaria de pedir a outra pessoa para ler a experiência de um casal, que é a Alison e o John, o que eles fizeram para juntos trabalhar em união e através dessa união fortalecer um ao outro, não só secularmente, mas principalmente espiritualmente. E com isso obterem um amor cristão um com o outro.
Então voltamos, viram que experiência tão especial que eles realizaram e que nós precisamos fazer. Como disse o Bispo Soares, nós estávamos conversando certa vez e ele trouxe a seguinte frase: o rei que quer ser tratado como tal tem que tratar a sua rainha como ele gostaria de ser tratado, e vice-versa. E é bem simples. Você quer ser tratado bem? Então faça o mesmo. Se queremos realmente ter um lar harmonioso, precisamos fazer um trabalho em união, em conjunto. Nessa época, precisamos de mulheres que tenham a coragem e a visão de nossa mãe Eva, para se unir aos irmãos em trazer almas a Cristo. Os homens precisam se tornar verdadeiros parceiros em vez de presumirem que são os únicos responsáveis ou se comportarem como parceiros de faz de conta, enquanto as mulheres realizam grande parte do trabalho. As mulheres precisam estar dispostas a dar um passo adiante e ocupar seu lugar de direito tão necessário, como parceiras em vez de pensarem que precisam fazer isso sozinhas ou esperarem que lhes digam o que fazer. Enxergar as mulheres como participantes essenciais não se trata de criar igualdade, mas trata-se de entender uma verdade doutrinária. Em vez de criar um programa para realizar isso, podemos nos empenhar ativamente para valorizar as mulheres como Deus as valoriza, como parceiras fundamentais no trabalho de salvação e exaltação. Estamos prontos? Vamos nos esforçar para vencer os preconceitos culturais e, em vez disso, aceitar os padrões e as práticas divinas com base em doutrinas fundamentais? O presidente Russell M. Nelson nos convida a realizarmos lado a lado esse trabalho sagrado, para ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Ao fazermos isso, aprenderemos a valorizar as contribuições de cada pessoa e cumpriremos melhor nosso papel divino. Sentiremos mais alegria do que jamais sentimos. Não precisamos trabalhar de forma forte, cada um em seu papel divino. Precisamos fazer com que o nosso lar seja um lugar seguro, um lugar em que haja harmonia, um lugar que seja receptível para receber revelações e inspirações de Deus. Antes de concluir, eu queria deixar um desafio para vocês, para fazer em casal, certo? Esse desafio chama-se Caixa Surpresa dos Correios. Essa dinâmica tem como proposta deixar o relacionamento a dois mais doce e saboroso. Você pode criar uma caixa surpresa, que pode ser comprada ou confeccionada. Pode ser de papelão, pode ser de plástico, de madeira. Se não tiver uma caixa ou materiais para confeccioná-la, pode ser uma sacolinha de plástico, uma lata, enfim. O importante é fazer essa atividade, tá bom? Tenho certeza que será, e garanto, prometo a vocês que será surpreendente os resultados finais. Então, deve ser decorada com palavras, tinta, tecido ou fotos do casal. Vocês aí usem a criatividade para fazer da melhor forma, deixar ela bem bonita e bem atraente. Em seguida, nesta caixa, todos os dias você colocará um desejo, um elogio ou um presente, ou contará como foi seu dia. Intercale, deixe a caixa em um cantinho só de vocês dois, para que as crianças não mexam nas informações. É a caixinha do casal. Então será um desafio só para o casal. Então vocês vão pegar essa caixinha, vão escrever mensagem, podem deixar um presentinho, podem escrever algo que um pode melhorar o outro, ou o que esperam fazer juntos. Então é algo para trazer o equilíbrio de volta entre o relacionamento conjugal de vocês. Então peço que façam isso e depois, quando tiverem os resultados dessa experiência, façam um pequeno vídeo de 1 minuto compartilhando o testemunho de vocês sobre como foi realizar essa atividade, quais resultados elas trouxeram para a vida de vocês.
Queridos irmãos e irmãs, não podemos tratar um ao outro com indiferença ou com palavras duras. Precisamos ser gentis, amorosos. Precisamos, enfatizando novamente, ter um lar harmonioso e propício ao Espírito do Senhor. Marido, ou uma esposa, ou um adulto no lar se comporte de forma diferente, ele está assumindo o papel de inimigo. E o inimigo de todas as coisas. E o inimigo de todas as coisas não pode entrar em nossa casa, que deve ser também o nosso templo. Queria deixar essa aula de hoje como meu testemunho de que Ele vive, o nosso Salvador, e que estamos em sua igreja verdadeira, que hoje essa igreja é o nosso lar. Então, a nossa capela, que é o nosso lar, precisa ser um lugar harmonioso, onde o Senhor pode vir nos visitar sempre que Ele desejar. Precisamos lembrar sempre disso. Lembrar do nosso potencial divino e o que o Senhor espera que façamos para estarmos um dia em Sua presença. Ele nos ama e certamente sofreu pelos nossos pecados. Deixo essa aula com esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.